Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e hoje eu queria mostrar para vocês como vocês podem validar níveis de suporte e resistência através da utilização de algumas ferramentas do Profit Chart Pro ou de outras plataformas como geral. Como você pode unir ensinamentos do Tape Reading com ensinamentos do Price Action, de modo a você validar, tá, níveis de suporte e resistência como um todo, tudo bem? São breves insights, eu já fiz outras aulas aqui no canal sobre isso, só que ainda assim tem muitas pessoas com dúvida e como nossa missão aqui é ensinar vocês, a gente traz alguns temas em que as pessoas têm dúvida. E eu sei que o Tape Reading, no modo geral, é algo que ainda não é massificado, não é muito conhecido pela maior parte dos traders. Então o meu objetivo aqui, como é ensinar, como é instruir vocês, a gente vai recapitulando de formas diferentes, de didáticas diferentes, tá? Alguns insights, alguns ensinamentos que nós já passamos aqui no canal, de modo que você que está chegando agora, que é novo inscrito ou que ainda tem alguma dificuldade na aplicação da nossa sistematização, que é juntar o que há de melhor do Price Action junto com o Tape Reading, possa estar aprendendo juntamente conosco. E se você quiser realmente aprender de uma maneira mais aprofundada, o meu curso está na disposição aqui na descrição do link, tudo bem? Onde eu tenho 132 aulas, quase 85 horas de conteúdo para poder explicar para você de uma maneira bem densa e também de maneira bem sistematizada a aplicação do que há de melhor do Price Action juntamente com o Tape Reading. Então vou mostrar para vocês aqui, gente, como é que a gente faz para validar níveis de suporte e resistência. Quando eu falo validar, eu estou falando de aumentar a probabilidade no nível de suporte e resistência quando o preço tende a testar o nível de suporte e resistência. Tudo bem, gente? Tudo bem, eu vou usar conceitos de Price Action aqui junto com o Tape Reading no modo geral para que a gente tenha essa percepção. Vamos trazer nosso gráfico aqui no modo geral para você primeiro, tá bom? Esse é um gráfico de pontos, tá? De 2P. Tá? É um gráfico muito usado pela galera do Tape Reading, mas você pode ser gráfico de candles, qualquer tipo de gráfico. Eu estou usando um gráfico de pontos porque fica muito fácil você ver as zonas de interesse. Eu já expliquei aqui no meu canal como é que a gente faz para poder ver as zonas de interesse, quais as vantagens e desvantagens de cada gráfico. Perceba que ele sistematiza para mim, né, níveis de interesse do preço. O gráfico de pontos tem uma relação muito grande com a dinâmica da movimentação do preço, porque o preço a gente sabe que ele não trabalha em escala temporal, ele trabalha por eventos. E aqui eu consigo ver os eventos, né, os patamares onde o preço aceitou mais trabalhar ou rejeitou mais trabalhar. E o gráfico de pontos tem essa vantagem, né? E a gente consegue ver de uma maneira muito visual, por exemplo, nesse dia aqui, por exemplo, nos últimos 30 minutos o preço quis trabalhar nesse patamar. Depois ele estava trabalhando nesse patamar. No começo do dia ele trabalhou muito nesse patamar, né? Então o gráfico de pontos traz essa vantagem para a gente com relação ao gráfico de candles, né? Mas cada um tem a sua vantagem, não existe um melhor ou pior que o outro. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, estou identificando aqui que esta região, por exemplo, para vocês entenderem, esta região é uma região forte de suporte e resistência, tá? Nos últimos 30 minutos aqui, eu posso ver aqui pela escala temporal, tá? Nos últimos 15 minutos, na verdade, ó, das 9h32, olha aqui embaixo meu mouse, das 9h32 até pouco tempo atrás, 9,46, o preço estava trabalhando nessa região. E qual que é o jingle do mercado? O preço trabalha, rompe. Ele aceita ou rejeita novas escalas de preço. É assim que funciona o mercado, tá, gente? Perceba que ele trabalha, rompe. Ele aceita ou rejeita novos patamares. Nesse caso aqui ele trabalhou, rompeu, e aí agora ele está procurando novos patamares. Ou ele pode voltar para o patamar anterior. É sempre assim a dinâmica da movimentação do preço. Tá, ok? Então, perceba que se eu mudar para o gráfico de 1 minuto, perceba, ó, 1 minuto, não fica tão fácil você identificar essas zonas de acumulação, né? Essas zonas de suporte e resistência, né? E quando você muda para o gráfico de pontos, você tem uma percepção melhor de onde o preço trabalhou, quais são as faixas de negociação. Mais uma vez, 2Ps. 2Ps aqui para você, 2 pontos, ó. Então, ó, eu vejo que tem uma faixa de negociação aqui. Eu posso fazer outra faixa de negociação aqui, eu vejo onde o preço aceitou trabalhar mais. Isso eu quero dizer para vocês. Eu consigo identificar de uma maneira mais assertiva as faixas de negociação. Vamos voltar para 1 minuto, ó, por exemplo. Ó. E a gente consegue ver, né, realmente onde o preço trabalhou mais. E através dessas faixas de negociação, que também são faixas onde tem maior volume, maior comprometimento dos players, eu consigo identificar níveis de suporte e resistência de maneira mais adequada. Mas então quer dizer que é melhor, Oliver? Não é melhor, é um jeito
que eu gosto de achar níveis de suporte e resistência quando eu estou trabalhando com faixas de negociação, não com ponto específico. A gente sabe que a gente tem mania de traçar uma linha assim, ó, e falar essa aqui é máxima desse dia, então aqui é um nível de suporte e resistência, porque é a máxima. Tá, tudo bem, isso funciona, mas a gente sabe que o preço, ele trabalha por faixas, né, de negociação, e através de faixas de troca de volume de lote, de aceitação e rejeição, e assim fica muito mais fácil você identificar quais são as faixas de negociação do preço. Tudo bem, gente? Então nesta aula eu vou acabar usando o gráfico de pontos, para poder, que ele acaba sendo mais didático para mostrar para vocês, tudo bem? E eu recomendo que, se vocês não conhecem tipo, esse gráfico, vocês utilizem eles no dia a dia dentro das suas operações intraday. Você vai perder um pouco a sua leitura com relação à formação de candles, né, que é o padrão psicológico, mas você ganha você ganha também na percepção de níveis de aceitação e rejeição do preço, tá bom? Então não existe gráfico melhor ou pior, o que existe é aquilo que você se adapta melhor. Aquilo que você se adapta melhor. E tem muitas estratégias aqui no canal, a gente vai passando. E essa aula eu vou falar várias coisas. Eu não vou falar só nível de suporte e resistência. Eu vou falar, no modo geral, conhecimentos que você deve ter no dia a dia, no intraday, macetes, manhas, né? A malícia que você deve ter para entender a dinâmica da movimentação do preço. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Agora vamos lá. Então eu identifiquei aqui um nível de suporte e resistência. Que nível que é esse? Eu estou mais ou menos aqui na região. Perceba aqui na escala. Na região do 71,5, 371, tá vendo? 71,5, mais ou menos até o 73,5, até o 72,5. Então eu sei que nos últimos minutos, esta região aqui teve muita troca de lote, tá? Aí, se você for dar uma olhada, acima dessa região, outra região que se demonstrou o nível de suporte e resistência importante foi esta região aqui também. A região do 70 até a região do região do 69,5 até a região do 70,5. Então eu percebo que realmente nesta região, nos últimos 30 minutos, tá, o preço quis trabalhar bastante, mas nos últimos 15 minutos foi essa faixa de negociação em que o preço trabalhou. Tudo bem? Tudo bem, o preço está aqui agora, no 67,5, perceba. Tudo bem? Tudo bem, olha, eu entendi. Então tá, e se por acaso o preço voltar aqui? Né? Como é que eu tenho a percepção de que realmente esses níveis aqui, ó, aqui em cima, podem ser convalidados como níveis de suporte e resistência? Qual que é a probabilidade, qual que é a garantia que eu tenho que, se o preço voltar aqui, tá, ele vai respeitar essa faixa de negociação, esse nível de suporte e resistência? Bom, garantia eu não te dou nenhuma, meu amigo, minha amiga trader. Não existe garantia de nada no mercado financeiro. O que existe é estudo, aplicação de técnicas e probabilidades. Tá? E como é que eu posso mensurar que, se por acaso o preço voltar aqui, vamos trazer a nossa outra ferramentinha aqui, tá? Vamos fazer uma avaliação com você aqui desse cenário condicional para que você aprenda, tá? Vamos trazer a nossa ferramenta aqui. Você está vendo aqui que o preço ele trabalhou aqui embaixo. Deixa eu trazer aqui a ferramenta. Ah, tá, deu certo. O preço trabalhou aqui embaixo, ó. Ele estava trabalhando aqui embaixo, aí daí ele rompeu. Daí ele aceitou trabalhar nesse patamar, ele fez um padrãozinho V, aí ele trabalhou aqui nessa região, rompeu e caiu. Então ele fez uma nova faixa de negociação aproximadamente aqui, tá? Estou mostrando para vocês mais ou menos ali no gráfico, tá? É um estudo só, tá? Então é o seguinte, se por acaso o preço quiser voltar para cá agora, para cá, o que garante, como é que eu analiso, tá? Garantia não, né? Como é que eu analiso se essa região aqui, essa faixa de negociação, né? Como é que eu posso validar esse nível de suporte e resistência como nível de suporte e resistência forte? Quais as análises que eu posso ter para poder verificar esta região? Bom, nós temos algumas regiões de análise, tá bom? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Eu já fiz isso em outras aulas, mas recordar é viver, e para quem está chegando agora é importante que você entenda. Vai chegando uma hora, gente, que a gente tem que consolidar conhecimento, a gente tem que massificar conhecimento. Não adianta querer inventar coisas mirabolantes, ficar trazendo coisas no canal que não funcionam. Setup da Indonésia, do fulano de tal, Triple Magic. Desculpa, desculpa inventar, porque tem algumas coisas assim na internet, né? Gente, vocês têm que se atentar ao que importa, ao que interessa, e isso aqui é o que interessa. Tá? É isso que vocês têm que aprender. Não adianta vocês ficarem procurando setup mágico, que isso aqui é uma das coisas que interessa, isso aqui é uma das coisas que você tem que saber, eu sou taxativo, que você tem que saber para poder melhorar a sua leitura. Tá? Você tem que saber para melhorar a sua leitura.
pessoal do Price Action, no modo geral, deixa eu apagar aqui agora, o pessoal do Price Action faz o seguinte, ó. Como é que eles validam o nível de suporte e resistência, né? Uma maneira bem intuitiva. Basicamente é o seguinte, eu vou colocar o gráfico de 1 minuto aqui, tá bom? De 1 minuto, e eles veem o seguinte, olha, fala, olha, o preço veio aqui, deixa eu tirar aqui. Aí eles trabalham muito com linha, né? Eu também trabalho, pessoal, eu gosto muito de Price Action, quer dizer para vocês, eu uso Price Action, tá? Isso é uma coisa bem clara. Eles trabalham muito com linha, eles veem o seguinte, olha, nessa região aqui, por exemplo, eu percebo que o preço respeitou bastante. O preço respeitou aqui, o preço respeitou aqui, o preço respeitou aqui também. Uma vez rompido o suporte, ele vira resistência, depois ele respeitou toda essa região aqui, ó, tá? E aí depois ele rompeu, ele trabalhou por cima, foi rejeitado nesse patamar aqui. Isso que eu quero que você entenda, ele aceitou trabalhar um pequeno período de tempo aqui, daí não conseguiu e caiu, tá? E se ele voltar aqui, e é assim que o pessoal do Price Action, no modo geral, quando eu falo pessoal eu me incluo, tá? Usa a níveis de suporte e resistência. Eles verificam aqui realmente, tá, um nível de maneira gráfica, os níveis de suporte e resistência, onde o preço respeitou, tudo bem? É essa avaliação que a galera do Price Action no modo geral faz. E é o que eu estou dizendo para você é o seguinte, e se o preço voltar aqui agora? E se o preço voltar a testar essa linha de cima aqui? Né? Como é que você vai ter uma percepção de que essa linha vai te servir como nível de resistência? Olha, eu vou esperar tocar, se ele fizer a formação do ponto pivô, ou aparecer um candle de fraqueza, um doji, aqui o martelo, e começar a cair, eu sei que ele está respeitando de volta esse nível de suporte e resistência. Sim, tudo bem, né? Se houver a formação de uma figura gráfica como essa aqui, se o preço volta aqui a uma formação de uma figura gráfica como essa, de um doji, de um martelo, né, que é uma figura de fraqueza na pernada de alta, né, nesse exemplo, tudo bem, concordo com você que você pode usar esse tipo de sinal. Tudo bem? Tá, mas além disso, não tem como você melhorar essa percepção, você não tem como melhorar essa avaliação desse nível de suporte e resistência, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então vamos colocar aqui, já bem claro que esse nível de suporte e resistência, tá? Aqui de maneira gráfica foi onde nós, através do Price Action normal, foi onde nós identificamos aqui essa região. Tá bom? Tá bom. Deixa eu só apagar esses estudos aqui e ficar bem tranquilo. Opa. Aí, beleza. Vamos trazer de volta nosso gráfico para cá. Tranquilo. Tá? Além dessa visualização dessa linha aqui, o que mais que eu tenho nesta região, por enquanto, agora, que faça eu verificar essa região como um nível importante de suporte e resistência? Uma das ferramentas que a gente utiliza, gente, tá, é o book de ofertas, tá? Tem várias versões do book de oferta. Você pode ver o book tradicional. Primeiro eu vou trazer o book tradicional aqui, ó. Esse aqui é um book de ofertas tradicional, tá? Tradicional, onde eu tenho aqui os agentes, no caso aqui as corretoras, eu tenho os níveis de preço, do lado esquerdo eu tenho as intenções de compra e do lado direito eu tenho as intenções de venda. Tudo bem? Tudo bem. Por que são intenções? Porque isso aqui não é a realidade, gente. Isso aqui é uma expectativa, é uma vontade, é um desejo, é uma manifestação da vontade, tá? Mas tudo isso pode mudar, tá? Eu estou no replay de mercado, eu pausei aqui. E nesse cenário condicional, por enquanto, o que eu tenho a percepção, tá? Em que eu tenho onde estão concentradas as maiores intenções, à vontade declarada através do book de ofertas. Imagina que o book, tá? Ele é um grande cartaz de intenções, onde as pessoas falam, olha, eu, Santander, quero comprar 100 contratos se o preço chegar no 364,5, perceba. Tá? Olha, eu, Guide, quero vender 372 contratos se o preço chegar no 72, no 372. Então é a vontade declarada dos players, das pessoas, dos participantes do mercado em comprar e vender nos níveis de preço. Eles querem pagar este valor. O Santander, ele quer comprar 100 contratos no 64,5, ele não quer comprar 100 contratos no 67. Para ele aqui está caro, ele quer que o preço caia para o 64,5 para que ele compre. Essa é a vontade declarada, só que isso aqui é uma intenção. Perceba que nós chamamos essa parte de cima aqui de pedra. O que é pedra? Quando o preço chega perto do nível de... Quando essas ordens vão chegando perto do nível de preço atual, onde que é o nível de preço atual? 67,5, olha a minha mãozinha aqui, 67,5, olha então o candle. Esse é o nível de preço atual, 67,5.
Então, quando essas ordens, essas intenções, essa vontade vai chegando perto da pedra, elas vão sendo consumidas. E daí eu sei que isso aqui é verdade ou não. Porque por enquanto isso aqui é uma mera expectativa, porque o book de oferta, gente, ele é um grande tabuleiro de xadrez. Isso que vocês têm que entender. O book de ofertas, ele é utilizado como estratégia de fornecimento de liquidez para enganar a real intenção dos movimentos dos players também. Além de mostrar a vontade e a disposição real de compra e de venda em níveis de preço, muita gente usa isso aqui como blefe. É isso que você tem que entender como estratégia para poder puxar o preço, porque onde há muita liquidez, isso aqui eu falo, por exemplo, olha aqui, ó, na região do 204, 215. Onde há muita liquidez, o que é liquidez? Onde há muita intenção, muita vontade, muito lote, intenção de lote, o preço tende a buscar esses lotes. Tá? A liquidez acaba servindo como um imã, às vezes, nem sempre, tá? Às vezes, para atração do preço. Tá? Então, são várias e várias questões na utilização do book de ofertas, tá bom? Tá bom. Então, o book de ofertas, ele é uma vontade, ele é uma manifestação, ele é uma disposição, tudo bem? Vamos olhar agora esse nível aqui de preço, esse nível de preço aqui com vocês, essa linha de suporte e resistência que eu marquei aqui com vocês agora, com relação ao book de ofertas, tá? Vamos ver se pelo book de ofertas eu tenho um chancelamento, eu tenho a vontade, a disposição de pessoas querendo comprar e vender nesse nível de preço, tá bom? Isso que eu quero que você entenda, tá? Então, por que, Oliver? Porque eu sei que se o preço, gente, entenda uma coisa, se o preço voltar aqui, e eu estou pensando isso aqui como resistência, certo? Se o preço volta aqui e eu acredito que isso aqui é uma resistência, eu não quero que o preço passe da minha resistência, correto? Eu não quero que o preço passe da minha resistência. Tá? Isso aqui é um teto. Eu quero que o preço bata aqui e ele caia. Porque se ele cair aqui, eu vou vender. Eu vou vender, porque isso aqui é uma resistência. Ele se mostrou como resistência várias vezes aqui nesses níveis de preço anteriores. No passado recente, através do Price Action, a gente viu o passado recente, através de figuras gráficas, entre outras técnicas, para identificar níveis de suporte e resistência. Tá? E com a utilização do book, eu vejo as intenções declaradas no momento atual para identificar, tá, esse nível aqui como nível de suporte e resistência. Então perceba que eu também estou identificando esse nível como nível de suporte e resistência pelo book de ofertas. Só que eu faço isso através de fornecimento de liquidez, de intenções de compra e de venda. Diferentemente do que eu faço quando eu analiso graficamente, onde eu traço uma linha e acredito que como o preço respeitou isso no passado, ele tende a respeitar no futuro caso o preço volte nesta região. É isso que eu estou mostrando para você. Tudo bem? Ficou claro? Então, se o preço quiser voltar nessa região, eu vou acreditar que, com base no histórico passado, ele tende a respeitar. Só que isso é muito isso é muito discricionário, tá? Isso é muito superficial, isso que eu quero que você entenda. Existem outras maneiras de você melhorar isso, e é isso que eu quero mostrar para você nessa aula. Tudo bem? Tá? Então, além desse passado recente, tá, do histórico do preço, caso o preço volte aqui, qual outras confirmações eu posso acreditar, eu posso verificar, em acreditar que eu posso verificar que essa região realmente é um nível importante de suporte e resistência. Se você vem no book tradicional aqui, ó, perceba aqui, ó, o preço está no 367, aqui, ó, tá bom? Vamos ver aqui na região do 71, do 72, mais ou menos aqui, se tem muita gente querendo vender nessa região. Porque se tiver muita gente querendo vender, você concorda comigo que eu tenho maior chance de, se o preço chegar aqui, ele ser esse nível de resistência ser defendida, com muita gente querendo vender e jogar o preço para baixo? Você concorda comigo? Então vamos ver as intenções, a vontade, a disposição de pessoas querendo vender nessa região. Aí você vem aqui no book, ó, você vê na profundidade do book, ó, você baixa porque o preço está aqui. Mas você vai descendo aqui, você vê na região aonde, meu amigo, minha amiga trader? Do 71, do 72, mais ou menos nessa região, que é uma faixa. Lembra que isso aqui é uma faixa. Eu coloquei isso aqui como linha, mas lembra que é uma região. Tudo bem? Tudo bem. Então aqui, ó. Vamos ver aqui no book de ofertas. Olha aqui, no 72, eu já tenho a HL querendo comprar 50. Eu tenho a XP querendo comprar 50. Eu tenho aqui no 73 a XP querendo comprar 50. Eu tenho aqui na 74 o outro querendo comprar 50. Então eu vejo que na região dos 72, por enquanto agora, eu tenho mais intenções de venda, olha só, que se comparado com a região
do 72, por exemplo, aqui, do que intenções de compra. Tanto é que essa região de 72 nem está aparecendo aqui, ó. Tá? Então eu tenho mais gente querendo comprar no 72, vender no 72 do que querendo comprar. Isso aumenta a minha probabilidade de acreditar que por enquanto, com base nas intenções, na vontade declarada, na manifestação dos players neste momento com relação a esta região, que existe mais gente querendo vender do que comprar. Olha que interessante. Olha que interessante. Fornecendo liquidez, fornecendo lote. Esses lotes funcionam como escora. Tá? O que é escora? Se a ponta compradora chegar aqui em cima, eles vão ter que agredir, vão ter que mostrar disposição, vão ter que ter força para consumir essa quantidade de lotes. Porque quanto mais lote, imagina isso aqui como uma parede. Quanto mais lote, mais grossa a parede. Mais força a ponta compradora vai ter, mais agressão a ponta compradora vai ter que fazer para poder consumir essa parede, para que o preço suba, para que ele passe desse nível de resistência. E através da utilização do book de ofertas, onde eu vejo realmente a manifestação, a vontade declarada por enquanto dos players, tá? Nesta região em vender, eu sei que por enquanto esse nível de suporte e resistência, ele está sendo validado não só por causa do histórico passado. Entenda, ele também está sendo validado porque há realmente intenções de venda de players nessa região por enquanto. Olha que percepção fantástica. Você não está mais só fazendo uma avaliação gráfica no escuro porque respeitou no passado e você vai acreditar que chegar aqui vai respeitar de volta. Não. Agora você vê que você tem parceiro, tem outras pessoas aqui com você querendo vender também. De maneira declarada, através de intenções de venda, de desbalanceamento. Você vê que nesta região tem muito mais gente querendo vender do que comprar. Olha que informação fantástica. Olha como isso ajuda a te dar uma confiança em acreditar que realmente esse nível aqui é um nível de suporte e resistência. Né? Nesse caso de resistência, caso o preço volte. É isso que eu estou ensinando você a fazer. Tá? Então, quando você não olha essa ferramenta, você fica um pouco vendido. Tá? No meu curso, eu ensino você a fazer a avaliação desse ponto sem a utilização dessa ferramenta. Nossa, Oliver, mas você acabou de falar que essa ferramenta é importante. Sim, na verdade, você utiliza essa ferramenta, mas não de maneira clássica, assim. Outra maneira que você tem de visualizar essa ferramenta, meu amigo, minha amiga player, olha só, é aqui, ó. Perceba aqui, ó. Tá? Através do Netrix, que nada mais é do que também o nosso próprio Superdom, perceba. Tá? Só que o Superdom tem outros elementos aqui que vai confundir a sua cabeça agora. Então eu vejo o book de oferta, só que de maneira acumulada, eu vou explicar para vocês agora, acumulada aqui, tá? Dentro do Superdom. Tá? Só que eu vou usar o Netrix para poder te mostrar esse exemplo agora. Então eu vejo o book, eu vejo as escoras, eu vejo o desbalanceamento, a vontade, tá? Dos players, tá? Por nível de preço dentro do Superdom. Então eu não analiso o book de maneira sistematizada dentro do meu curso, porque eu pensei em ensinar você da maneira mais fácil. Tá? E depois que você domina essa técnica, você vem aqui para o meu canal e você vai aprendendo a usar o book tradicional comigo. Tá? Mas eu ensino de uma maneira muito mais fácil, muito mais intuitiva para quem está começando no tape reading no meu curso. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, Oliver, entendi. Vamos dar uma olhada agora com base nesse conceito básico de fornecimento de liquidez de escoras. Perceba que o preço está aqui, ó. Olha aqui, meu amigo. O preço está aqui no 67,5, certo? 67,5, olha o preço aqui. Perfeito, perfeito. Tá? Agora, opa, tirar essa linhazinha aqui. Agora perceba que se o preço agora, neste momento, olhando pelo book dentro do Superdom ou dentro do Netrix, que é essa ferramenta que eu estou olhando aqui, olha, se o preço voltar a subir aqui, se o preço quiser subir, vou fazer um desenho gráfico aqui para você. Eu quero que você aprenda, a gente não tem pressa. Meu compromisso com você aqui é o aprendizado, Vamos pegar aqui uma linha azul. Aí, o que é isso aqui? Vamos pegar uma linha azul aqui e vamos ver aqui, ó. O preço trabalhando, aí o preço subiu, ele fez uma nova máxima nessa região, caiu, e agora se ele voltar para esta região aqui, meu amigo, minha amiga trader, vamos ver, deixa eu até apagar aqui que ele subiu demais. Vou pegar uma borrachinha aqui, eu não sei usar borracha. Vamos ver se isso aqui é uma borracha. Ah, isso aqui é uma borracha, legal. Vamos ver aqui então. Apagar aqui. Digamos que eu caracterizei essa região como nível de suporte e resistência. Eu mostrei para vocês ali o que é o nível de suporte e resistência. E isso é uma região, tá, gente? Essa linha de baixo aqui é essa linha fluxo aqui, tá bom?
Tranquilo. Se o preço voltar aqui agora, digamos que ele volte, tá? Digamos que ele volte para esta região, tá? Se o preço voltar aqui agora, digamos que ele esteja voltando aqui agora, pelo book de ofertas, meu amigo, minha amiga, perceba aqui, ó, perceba aqui, tá? Aonde eu tenho maior fornecimento de escoras, de liquidez, de vontade declarada de compra e de venda. Só visualmente falando, olha como que fica fácil você perceber, tá? Que realmente na região do 72 para cima, 72, 73, até o 74, se é o que nós analisamos aqui, para cima, tem muito mais gente, por enquanto, agora, porque isso aqui são intenções, isso pode mudar, isso que eu quero que você entenda, tá? Aí, Oliver, mas isso aqui é uma intenção, pode mudar, mas você vai ter que olhar o book na hora que o preço chegar aqui, meu amigo, minha amiga trader. Na hora que o preço chegar aqui. E você vai ter que ver esse desbalanceamento na hora que o preço estiver aqui. Mas eu estou usando esse exemplo aqui para ensinar você. O preço está aqui agora. Caso o preço chegue aqui em cima, caso o preço chegue nesta região, perceba o seguinte. Olha a quantidade de escoras, olha a grossura dessa parede, olha a manifestação de vontade, de intenções de venda. É muito maior, tem muito mais gente querendo vender agora do que gente querendo comprar nesses níveis de preço. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, caso o preço chegue até aqui, se essas escoras se mantiverem, se esses paredões de liquidez se mantiverem, a ponta compradora vai ter que ter muita força para impulsionar, para jogar esse preço para cima, para romper essa parede de liquidez. Porque tem muito mais gente, muito mais intenção de venda do que de compra. Validando esta região do gráfico para mim, por enquanto, como um nível importante de resistência. Porque realmente eu estou vendo que tem mais gente que não vender. Eu não estou. Se o preço chegar aqui, meu amigo, minha amiga trader, se o preço chegar aqui, eu não estou sozinho acreditando na venda. Tem outras pessoas querendo vender comigo. Isso que eu quero que você entenda. Tem mais gente que não vender comigo. E o que, que eu preciso? Eu preciso de parceria. Eu sozinho não desloco o preço. Agora, várias pessoas querendo vender, se o preço chega aqui e essa situação se mantém, possivelmente ele tende a cair. Possivelmente ele tende a cair. É uma probabilidade a mais. É uma avaliação a mais que você faz na utilização do book. E aqui eu simplifiquei para você. Você não precisa olhar, tá? Você não precisa olhar através da utilização desse book aqui, ó. Aqui fica mais esparso, é mais difícil você ver as zonas de liquidez. Porque aqui ele separa por nível de preço certinho várias ordens. E aqui ele aglutina todas as ordens que tem no 72,5. São 205 ordens no 72,5 por enquanto. Todas as ordens que tem no 74. Aqui ele separa por player. Fala, olha, no 74, perceba aqui, ó, no 74. Eu tenho 20, mais 40, mais 10, mais 10, mais 10, mais 50. Aqui ele somou tudo e dá de maneira aglutinada pra gente, tudo bem? Então a percepção de zonas de liquidez através do book agrupado, tá? Para quem está aprendendo é melhor, porque você consegue identificar realmente os paredões de liquidez, as escoras, tá? As intenções de maneira declarada por níveis de preço com base no book de ofertas. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Ficou muito claro, tá? Ficou muito claro. Então eu estou mostrando para você que então não é só o histórico do passado, tá? Você quando o preço chega aqui, tá? Você vê que realmente tem a percepção de tem parceiro com você querendo vender aqui. Outra coisa, vamos perceber. O preço está aqui agora. O preço está aqui agora, tá? Você percebe que não há uma diferença muito grande, tá? Daqui para cima, ó, nessa faixa de preço de compra e de venda em termos de lote, né? O preço pode ir para qualquer lugar aqui ou aqui. Ele não tem parede, ele não tem dificuldade. Mas perceba uma coisa aqui. Digamos que o preço chegue, ele consiga passar aqui, ó. Se o preço conseguir passar aqui o 210, digamos que ele caia e ele passe o 210. Perceba uma coisa, tá? Aqui para baixo eu não tenho score, eu não tenho liquidez, eu não tenho paredão, eu tenho pouco lote. Isso quer dizer o quê? Olha, o dólar, no modo geral, ele costuma trabalhar de 150 a 200 lotes por nível de preço, isso é normal, tá? Isso é normal e tem muita divergência, bastante lote, é diferente do índice, aprenda isso. Tá? Por isso que o dólar ele é mais lento, porque tem muita divergência, muito lote, muita liquidez por nível de preço. Muita gente querendo comprar em vários níveis de preço. O índice já não. O índice você vai ver 20, 30, no máximo 50 lotes por nível de preço aí no modo geral. Tá? Então é muito mais, ele corre mais rápido, porque pequenas agressões de maneira sucessiva e continuada já fazem o preço deslocar.
O dólar não, tem que ter agressão, tem que ter a manifestação de vontade, as agressões elas têm que ser continuadas e através de ordens grandes para que desloque preço, porque tem muita liquidez, muita parede para ser vencida em todos os níveis de preço. Tudo bem? Tudo bem. Outro insight, outro conhecimento para você dentro dessa aula. E daí você perceba que se o preço passa aqui da região do 64 por enquanto, onde que é a região do 64? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no gráfico, região do 64. Região do 64. Vou traçar uma linha aqui qualquer com vocês, dentro do nosso gráfico, mais ou menos aqui. 64, aqui. Então perceba que pelo gráfico, e olha, não é à toa, tá? É uma região de suporte, mais ou menos aqui, ó. É uma região de suporte, tá? Agora, olha a diferença que você tem, isso que eu quero que você entenda. Olha a diferença de fazer, por enquanto, com base nessa avaliação que eu estou fazendo, olha a diferença da força que você tem desta resistência se comparado com a força desse suporte. Perceba isso, tá? O que é mais forte, meu amigo, minha amiga trader? Porque se você olha só o gráfico, perceba uma coisa comigo. Se você olha só o gráfico, como as pessoas fazem, olha só. Se você olha só o gráfico, você vai traçar essa linha de suporte, de resistência e essa linha de suporte, perceba. Ai, Oliver, não é bem aí, é aqui. Tá bom, que seja aqui, gente, que seja aqui, ó. 63,5, tá bom? Tá. Aí você traça isso aqui e você vê porque você trabalha com o histórico do preço. Você fala, o preço respeitou aqui, trabalhou toda essa região aqui, respeitou aqui, opa, tirei aqui, né? Respeitou toda essa região aqui também. O Oliver já falou isso pra gente. Mas também com base no histórico passado recente do preço, o preço também respeitou toda essa região, no modo geral. Então está caracterizado aqui para mim que essa região também é uma região de suporte, é uma região de suporte, Oliver. Não, legal, concordo com você que pelo price action, essa é uma região de suporte e essa é uma região de resistência. Tudo bem? Mas olha a diferença. Para quem faz a avaliação de fluxo e olha book de ofertas e olha outras ferramentas que eu vou falar nessa aula, tem da mensuração da qualidade, da força desse nível de resistência em comparado com esse nível de suporte. Perceba a diferença na filtragem que você tem, tá? Quando você usa outras ferramentas de análise de fluxo, que você usa o que há de melhor no price action, oh meu Deus, perdão. Que você usa o que há de melhor no price action com o tape reading. Perceba, meu amigo, minha amiga. Olha só, eu já mostrei para você que esse nível de resistência, por enquanto, é um nível de resistência muito forte. Que realmente tem muita gente querendo comprar, tá? Agora, será que este nível de suporte é um nível forte? Se você olha só price action, você não sabe. Porque você vai acreditar no respeito do passado. Aí você vai esperar o preço chegar aqui e fazer figura gráfica, esperar fazer martelo, fazer aquelas figuras de candlestick normal, do giz, que a gente sabe. Agora, se você olha o book, perceba que nesta região, tá mais ou menos aqui, ó, do 64, 63,5, que é o nosso nível, tá? Que é o nosso nível de suporte. Olha se tem muita gente querendo comprar aqui. Veja se você tem parceiro, vontade, disposição declarada. Se você tem escória de liquidez, paredão de liquidez declarado aqui querendo comprar. Perceba, na região do 64, aqui ó, 64, ó. Tirando essa ordem de 210, meu amigo, minha amiga trader, que é uma ordem normal que do dólar, do modo geral, tá? Você não tem nada aqui para baixo para segurar. E perceba que vai muito pelo contrário. Você tem poucas intenções, as intenções estão abaixo da média de 150. Olha aqui, ó, 145, 140, 120, 90, 110, 70, 80, 80, 130, 110, 50, 50, 70. Então, se o preço romper, se o preço chegar aqui, meu amigo, minha amiga trader, se o preço chegar aqui, existe uma grande possibilidade, se não houver a renovação de escórias dentro deste cenário condicional, neste exemplo que estou mostrando para você agora, de que ele rompa esse nível de suporte e caia, porque está mais fácil ele cair aqui para baixo, até o pleonasmo vicioso, cair para baixo, para que você grave isso na cabeça, do que ele subir para cima. Tudo bem, é o pleonasmo vicioso, eu estou falando de propósito, tá? Do que ele subir. Então esse nível de suporte não é um nível de suporte tão forte. Você percebe? Quando você faz a avaliação do book, olha como é que você tem essa informação de maneira clara.
Você consegue mensurar a força desse suporte e mensurar a força dessa resistência. Como essa resistência é muito superior, é muito mais forte, pelas intenções de parceiros de fornecimento de liquidez do book que eu vejo, do que aqui. Aqui não tem ninguém querendo comprar comigo no modo geral, não há um desbalanceamento, uma vontade declarada de sobremaneira, como aqui, por exemplo, de intenções de comprar. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Olha então como o book ele pode te ajudar, tá? E não precisa ser esse book aqui que é mais complexo. Você não precisa, aí você veria aqui, ó, na região, realmente na região do 64,5 para baixo, aí você vem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A única ordem que está querendo segurar aqui, que é essa ordem de 210 aqui, ó, é o Santander com uma ordem de 100. O resto, gente, é a ordem de 10, ó. 10, 10, 10. Olha a região do 64, só ordem de 10, de 10. Então, assim, não tem desbalanceamento, não tem vontade, não tem intenção de compra de maneira declarada desse nível de preço. Aqui eu consigo ver o raio-x bem detalhado, olha. Tá? Eu vejo que desses 210, só a Santander está com ordem de 100. Mas para quem está começando, não precisa olhar esse book aqui. Você pode vir simplesmente olhar aqui a liquidez aqui dentro do Superdom. É por isso que a gente usa Superdom. Então, se você não faz análise técnica, se você não faz tape read, não tem problema. Pelo menos coloca o Superdom, gente, porque aí você treina chart trading. Tem gente que faz trade com chart trading, aqui, ó, e perde essa informação preciosa que o Superdom te dá. Sem falar que o chart trading ele é muito mais lento. Tudo bem, gente? Então o chart trading, tá? Você pode fazer. Tem gente que tá já habilita. Se você está acostumado já ao chart trading, quem sou eu para falar para você não é bom, não use? Por favor, não entenda isso. Só estou dizendo para você que aqui você tem uma celeridade, uma celeridade maior no envio de ordens e você consegue ver o book de maneira agrupada, níveis de suporte e resistência aqui, fornecimento de liquidez, renovações de lote, de escora. O Superdom ele te dá muito mais informação de maneira analítica do que o chart trade. Chart trade não te dá nada. Tudo bem? E você pode enviar suas ordens aqui de maneira muito mais rápida. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Ficou claro como é que a gente utiliza o book de ofertas, as percepções? Tem outras coisas por trás e conforme as aulas vão passando, eu vou mostrando para vocês. Ficou claro quando a gente vê essa zona de vazio, como a gente consegue mensurar a força de níveis de suporte e resistência através de zonas de fornecimento de liquidez? Eu acho que ficou muito claro. Aí você pode perguntar, Oliver, mas calma aí, você disse que o book é uma mera intenção, uma mera expectativa e que ele é muito falacioso e que existe muita ordem fake, que muitas vezes isso aqui não convalida a realidade, realmente. E que eles fazem isso aqui para fornecer liquidez para que o preço chegue até aqui e depois eles tirem essas ordens. Como é que então, Oliver, eu posso acreditar que realmente essa região aqui do gráfico, olha meu mouse agora aqui, é um nível importante de suporte e resistência, porque se o preço chega aqui, essas ordens todas podem sumir, não podem? Pode, só que aí você vai usar uma outra ferramenta, outra visão analítica, e essa ferramenta, infelizmente por enquanto só tem na Nelogica, no Profit Chart, tá? Que eu vou mostrar para vocês que realmente essa região já teve no histórico recente intenções de venda, tá? Ah, mas é óbvio, olha, porque o preço caiu. Não, tudo bem, gente, mas eu quero mostrar para vocês assim, na avaliação de níveis de suporte e resistência. Perceba aqui uma coisa, olha. Eu tenho as intenções aqui. Eu sei que isso aqui pode sair. Isso aqui é uma expectativa, entendeu? Isso aqui é uma vontade. Isso aqui não é a realidade, mas isso aqui é uma possibilidade real de fornecimento de escora de liquidez de intenções de venda. Mas se eu trouxer uma ferramenta chamada aqui, ó, Volume at Market, perceba aqui, ó. O preço está aqui agora no 67, o preço está aqui no 67, perceba. Vou até trazer aqui pertinho, ó, para ficar mais visual para você. Aqui, assim. Isso, meu amigo, minha amiga trader. Vamos olhar agora isso aqui comigo, tá? Perceba aqui, ó. O preço está no 67, você tá vendo? Tá vendo? Tá, o preço está no 67, tranquilo. Vou trazer, não sei se eu consigo trazer aqui do lado. Não consigo, vou ter que baixar um pouquinho mais aqui para poder ficar igual, para ficar alinhado para você na sua tela. Aí. Tá, vou trazer assim, pronto. Cara, aí 67, mais ou menos aqui. Isso. Perceba aqui agora, o preço também está aqui, ó, no 67. O que é o volume at market, grosso modo? É o histórico do book. É o histórico das intenções de renovação de lote. Tá? É o histórico do fornecimento de liquidez. Tudo bem? Então eu vejo, caso o preço chegasse aqui agora, digamos que isso se mantivesse. Caso o preço chegasse aqui agora, eu vejo que pelo histórico do book, ou seja,
pelo volume at market, realmente eu tive muita renovação de lote, eu tive muito fornecimento de liquidez, muita gente querendo vender, colocando ordens de venda aqui, ó. Tá? Então isso aqui é um histórico passado, o que realmente aconteceu. Aqui é uma projeção da vontade, da disposição futura das pessoas em caso o preço chegue até aqui. Tá? Mas no histórico passado recente eu verifico que realmente, olha aqui, ó, eu tive 1K, 1K, 2K, 2K e meio, 3K de renovações de lote por parte dos vendedores, fornecendo liquidez de maneira passiva, através de intenções de venda aqui, colocando renovações de lote, intenções de venda, querendo vender nessa região. Então eu vejo de uma maneira registrada, com base no histórico passado, isso aqui não é mais fake, meu amigo, minha amiga trader. Isso aqui é o que aconteceu. Que realmente tem gente renovando lote aqui, tá? Que para cima do 72, perceba, ó, eu tive poucas renovações de lote por parte dos compradores, para cima do 72, aqui, ó, acima do 72, aqui, ó, eu tive poucas intenções de renovação de compra, olha aqui, ó, mas eu tive muito mais intenção de renovação de venda. Então, para cima do 72, eu tenho, ó, 2K, quase 3K de renovação de lote por parte dos vendedores contra 950 dos comprados, 2K dos vendedores contra 500 dos comprados, 1K dos vendedores contra 105 dos comprados. Então, realmente, para cima do 72, meu amigo, minha amiga trader, teve no histórico passado recente muito mais gente querendo vender do que comprar. E isso aqui não é fake, isso aqui é o que aconteceu, isso aqui é um histórico registrado do book de ofertas, das renovações de lote, do fornecimento de liquidez. Então eu tenho uma comprovação, tá, de que realmente no histórico passado recente, essa região teve mais gente querendo vender do que comprar. E eu tenho a projeção futura que se o preço chega aqui, tem mais gente querendo vender do que a gente querendo comprar. Então, com base nessas informações, fica muito mais fácil você identificar realmente que esse nível de resistência, por enquanto, dentro dessa avaliação do cenário condicional, é um nível de resistência muito forte. Muito mais forte do que esse suporte. Você consegue entender, meu amigo, minha amiga trader? Eu não estou inventando nada para você aqui, eu estou mostrando dados aqui, é uma visão, eu estou fazendo uma avaliação analítica com você aqui. Tá? Olha como isso te dá poder, isso te dá, sabe, conhecimento, aumenta a sua probabilidade de acerto no trade. Porque se o preço chega até aqui, meu amigo, minha amiga trader, com base nessas informações, mais uma vez, você aqui repetitivo, eu quero que você aprenda, meu compromisso aqui é com o seu aprendizado, tá? Se o preço chegar até aqui, gente, por que tem duas ferramentas aqui? Meu Deus, calma um minutinho. Travou aqui, bugou, você viu a plataforma? Que estranho. Se o preço chegar até aqui, realmente, gente, a chance de vender é maior. É isso que eu quero dizer para você. E daí você vai esperar outras coisas, né? Vai esperar a formação do doji, do martelo, sabe? Do doji. Daí quando o preço começar a querer cair, você entra vendendo junto. Mas aí falta ver o quê? Falta ver agressão, falta ver gente vendendo de fato. Tá? Mas aí uma outra história para uma outra aula. Tudo bem? Você tem outras maneiras de validar esses níveis aqui como níveis importantes de suporte e resistência. Existem outras maneiras de validar isso, tá? Isso que eu quero que você entenda, tá bom? Qual que é a outra maneira, Oliver, para terminar essa aula de maneira muito rápida? Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é o volume at price. O volume at price é o histórico das agressões das ordens de compra e de venda, do que já aconteceu, de todas as agressões que saíram por nível de preço. Tudo bem? E eu percebo que realmente na região dos 72 para cima, ou mais ou menos aqui, eu tenho uma parede de liquidez, muita gente comprando e vendendo. Isso quer dizer o quê, meu amigo, minha amiga trader? Para quem segue no meu canal já sabe que nesta região aqui, ó, nesta região aqui, deixa eu até pintar aqui para você, tá? Mais ou menos aqui, teve comprometimento, teve pessoas colocando dinheiro nessa região, teve comprometimento, tem gente amarrada com esta região, querendo defender esta região, e eu vejo isso através do grande volume negocial, volume at price, o volume por nível de preço, o grande volume negocial, tá, de pessoas que negociaram nessa região.
E em virtude disso, eu sei que se o preço volta nessa região, isso aqui não é fake, isso aqui é o histórico recente, se o preço volta nessa região, eu tenho a percepção que realmente vai ser uma região de briga, ele vai ter dificuldade de passar aqui. Porque tem gente amarrada com essa região. Tá, Oliver, mas tudo bem, eu vejo então que é uma região de troca de lote de fornecimento de liquidez. Mas como é que eu sei que o vendedor vai vencer ou não vai vencer? Bom, gente, saber a gente nunca sabe. A gente trabalha com probabilidades, já falei para você. Agora, se você traz, deixa eu trazer aqui as ferramentas. O book de ofertas, perceba. E daí você olha também o volume at market, que é o histórico do book. Aqui são os históricos das agressões, o Times in Trades, o que é o histórico do Times in Trades. Então aqui, ó, o volume at price é o histórico das agressões, o histórico do Times in Trades. E aqui, ó, o volume at market é o histórico do book de oferta, o histórico de renovações de lote. Então se o preço volta a subir aqui, olha aqui meu mouse, ele volta a subir, eu sei que por enquanto, dentro desse cenário condicional, a maior parte das intenções ainda é de venda. É isso que você tem que entender. Tá? E eu estou sendo bem taxativo aqui, bem didático para você aprender a fazer isso. Tá? Então quando o preço chega aqui, meu amigo, minha amiga trader, tá? E aí quando ele faz um sinal, se você usa doji, usa candlestick, se ele faz o seu doji, se ele faz o seu martelo e começa a querer cair, daí você vai vendo agressões de venda começam a acontecer de maneira sucessiva e continuada, isso é assunto para outra aula, daí você tem uma percepção maior de que realmente vale a pena você colocar o seu dinheiro em risco aqui acreditando na venda, acreditando neste nível aqui de suporte, esse nível de resistência como nível forte. É muito mais fácil você acreditar nesse nível de resistência como nível forte do que esse nível de suporte como nível forte. Eu estou fazendo um comparativo entre esses dois níveis dessa aula. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Eu acho que ficou muito claro. E daí agora você tem que estudar. Você tem que fazer esse trabalho, você tem que botar essas ferramentas na sua tela, você tem que fazer isso que eu estou falando com você de maneira parada. Daí você tem que esperar o preço chegar. Outra coisa, você vai fazer essa avaliação, quando que essa avaliação deve ser feita do modo geral? Tá? Quando o preço chega nessa região. Eu estou mostrando por enquanto para você, o preço não chegou, mas quando o preço chega nessa região, é que você faz toda essa avaliação que eu estou mostrando para você, meu amigo, minha amiga trader. O preço está aqui, aí ele caiu, e daí se ele voltar para esta região aqui, esta região, é nesta região que você vai fazer a sua avaliação, meu amigo, minha amiga. É nessa região que você vai fazer a sua avaliação, e é nessa região que você vai procurar todos esses elementos que eu estou mostrando para você. Tudo bem? E daí você tem desbalanceamento de book, você tem o histórico do volume at market, dizendo que tem mais gente querendo vender. E, inclusive, daí você vê que começa a entrar agressão de venda, mais do que agressão de compra, tá? E o preço começa a fazer sinais aqui, para quem gosta de candlestick, ele começa a fazer um grande pavio aqui, por exemplo, gente, ó. Deixando um grande doji, um grande martelo, meu amigo, minha amiga trader, você tem que vender. É aqui que você põe teu dinheiro em risco. É nesse cenário condicional. É dentro da avaliação dessa estrutura da dinâmica da movimentação de preço. E é isso que eu ensino para você, é isso que eu insisto para você. Diante de todos os vídeos do meu canal eu ensino você a fazer isso. Tá? De maneira didática, e é isso que eu ensino no meu curso. É por isso que você ter um poder analítico desse, a tua taxa de acerto vai ser muito alta. Ela vai ser muito alta porque você entende da dinâmica do preço. E daí tem outras coisas, tem absorção, tem exaustão, tem agressões continuadas e sucessivas. Eu sei que parece difícil, mas gente, é só você começar, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Eu já falei para você, olha, não quer botar todas essas ferramentas na tela? Vem aqui, pelo menos, se você não usa o Superdom, por favor, gente. Por favor, ponha pelo menos o Superdom na sua tela. Travou aqui, não consigo puxar o Superdom aqui. Ponha pelo menos o Superdom na sua tela, meu amigo, minha amiga trader. Pelo menos o Superdom, ele vai te ajudar demais. Ele vai te ajudar demais, é isso que eu quero que você entenda. Tudo bem? Pôs o Superdom, depois põe um Times in Trades na sua tela. Põe o Superdom, depois põe um Times in Trades. O que é o Times in Trades, Oliver? Aqui, deixa eu puxar aqui para você. E daí começa a trabalhar com o Superdom se você não usa o Superdom ainda. Se você usa Chart Trading, para de usar Chart Trading. Isso aqui não te dá informação nenhuma, meu amigo, minha amiga trader. A não ser que você esteja muito acostumado, tudo bem, mas pelo menos não quer usar o Superdom, não quer usar o Chart Trading, traga essa ferramenta Netrix aqui, ó. Essa ferramenta Netrix, aqui ó, Netrix.
tá? E para você ver o fornecimento de liquidez por nível de preço. Você não quer usar o Superdom? Você não quer mandar suas ordens pelo Superdom? Tudo bem, eu respeito, ninguém é obrigado a fazer nada, mas pelo menos põe o Netrix aqui, ó. Trabalha com o book assim, ó, olhando aqui as zonas de liquidez. Depois, põe um Times in Trades, ou ao mesmo tempo põe um Times in Trades, vê sair as ordens. Você consegue mensurar as ordens, a força das ordens de compra e de venda. Eu tenho outros vídeos no canal que eu falo como usar Times in Trades. E daí você consegue ver a questão do fornecimento de liquidez, de escórias e as agressões. E daí quando o preço chega nesta região, você consegue ter a percepção da força, do direcional do mercado, da intenção, da vontade dos players. Você está procurando um parceiro, você precisa procurar parceiro para entrar comprando ou vendendo com você. E é através dessas duas ferramentas você vai procurar os parceiros. E eu mostrei para você como é intuitivo e não é difícil você fazer isso. Tudo bem? Porque se você trabalha com gráfico cego assim, meu amigo, minha amiga trader, você não consegue ver nada. Você não vê nada. Você trabalha a figura gráfica, padrão harmônico, tudo bem, eu entendo. Para mim, na minha concepção, a análise gráfica serve como um grande GPS de mercado, onde eu identifico através de figuras gráficas e também a psicologia, a vontade do mercado. O Price Action te dá essa vantagem. Um não é melhor do que o outro, mas um completa o outro. Então não existe tape. E o tape, se você trabalha só tape reading, você não tem uma visão poderosa do gráfico. O gráfico te dá uma visão fantástica de localização, de GPS, de vontade, de histórico de preço, de maneira gráfica. Seja através de candlestick, seja através de Renko, né? O gráfico ele é poderosíssimo. Eu não consigo trabalhar sem gráfico. Eu gosto muito do tape reading, só que eu uso o tape reading para filtrar essa região. Tá? No modo geral eu uso o gráfico como um grande GPS, mas quando o preço chega nessas regiões importantes de tomada de decisão, aqui, meu amigo, minha amiga, nesse exemplo, ou aqui, é aí que eu vou olhar o fluxo. É aí que eu olho o tape reading. Porque aí eu uso o que há de melhor na análise gráfica junto o que há de melhor do tape reading. E a minha taxa de acerto é alta e você também consegue fazer isso. Aí a única coisa que você vai ter que fazer depois é controle de ansiedade, controle de mindset, gerenciamento de risco. Que é o outro lado da moeda. Tudo bem? Tudo bem. Então, para você que está chegando agora, se inscreva no meu canal. Tenho muito conteúdo bom de qualidade aqui para você, tá? Para você estudar. E também tem, olha, dá uma olhada aqui no meu canal. Eu estou com 150 vídeos, eu acho já, com 2 meses de existência no nosso canal aqui. Conteúdo de qualidade para você. É o maior canal da internet em termos de quantidade de conhecimento compilado do mundo do trade, para o mundo do day trade especificamente. Day trade, eu não falo sobre swing, eu não falo sobre position, eu não falo sobre ações ainda, tá? Mas é o maior canal de trade. Você pode procurar, comparar, você não vai achar a quantidade de informações. Eu falo sobre tudo aqui. Tudo, da análise técnica clássica, do tape reading, de técnicas de avaliação, enfim. Tá bom? E se você quer realmente aprender, tem meu curso que está aqui na descrição do link, onde eu ensino tudo isso de maneira parametrizada, sistematizada. Tá bom, gente? No mais, grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.